Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, certo? E tem que sacar as matérias, certo? Olha bem, o Paulo Gonet, que é procurador da PGR, é o cabeça da PGR, chefe geral da PGR. E o que acontece? Ele está querendo acabar com a alegria do Zé Dirceu. Por quê? Porque o que acontece? O ministro Gilmar Gomes anulou todas as condenações do Zé Dirceu. E o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apresentou ontem um recurso para reverter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que anula todos os atos do ex-juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, contra o processo do José Dirceu. Agora, o Gonet, ele pede que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconsiderem a ordem ou encaminhem o recurso à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, da qual também fazem parte os ministros Dias Toffoli, olha bem, Edson Fachin, André Mendonça e Cássio Nunes. Quer dizer, isso já está me parecendo assim uma grande sacanagem para o Zé Dirceu. E tem outra. O Zé Dirceu que está querendo, inclusive, até falou a respeito, querendo sair candidato a deputado federal por São Paulo em 2026, se realmente isso que o Gonet está pedindo aconteça, vai acabar com a alegria do Zé Dirceu de sair candidato. Porque essa segunda turma da corte, com esses ministros Dias Toffoli, Fachin, o Fachin, inclusive, tinha até o Dallagnol que falava assim, o Fachin é nosso, isso na Lava Jato. E esses processos, inclusive, são processos da Lava Jato. Aí adivinha o que vai acontecer na segunda turma, com esses ministros, inclusive com os dois que foi colocado pelo Bolsonaro, dois bolsonaristas de carteirinha, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, que inclusive participou de uma festa na Grécia de uma organização criminosa, que inclusive tinha alguns que estavam até com prisão preventiva decretada. Agora, olha bem, o ministro do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o Zé Dirceu e os efeitos da decisão que declarou parcialidade
do Moro nos processos todos da Lava Jato, inclusive contra o Lula do PT. Segundo o Gonê, a PGR tem sustentado que os reconhecimentos de irregularidade ocorrida num processo não se estende a outro, diz o Gonê, com partes distintas, mesmo que ambos tenham sido conduzidos pela mesma autoridade, pelo mesmo juiz, e foi justamente isso que aconteceu, porque o juiz é considerado, inclusive, o juiz da 13ª Vara de Curitiba, lá atrás, foi considerado um juiz ladrão. Agora, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, os diálogos revelados pela Vaza Jato e outros elementos indicam que a ação coordenada entre o juiz da 13ª Vara, Sérgio Moro, e as forças-tarefa da Lava Jato para acusar e denunciar Zé Dirceu, a estratégia serviria de ensaio para a denúncia que seria oferecida contra o presidente Lula. E foi justamente isso que aconteceu. A condenação do Zé Dirceu realmente era uma prévia para a condenação do Lula. Nesse ponto, inclusive, o ministro Gilmar Mendes tem razão. E tem outra. Tinha um conluio da Lava Jato com a turma lá do TRF4. Agora, Paulo Gonê também contestou esse argumento, que a perspectiva de condenação requerente haver sido armada para estabelecer base para perseguição criminal do paciente do habeas corpus concedida pela Corte não se mostra evidenciada, esbarra na consideração de que os fatos atribuídos a um e a outro personagem dos processos cotejados não são os mesmos. Mas espera um pouquinho, isso escreveu Paulo Gonê, procurador-geral da República. Agora, eu vejo que o Paulo Gonê, ele não está analisando, inclusive, o que saiu, foi propagado e denunciado na Vaza Jato que falaram. Porque lá teve todas as denúncias e as conversas, inclusive do juiz Sérgio Moro, com outros elementos, combinando, inclusive, a condenação de várias pessoas, não só do presidente Lula, do Zé Dirceu, como de muitos outros. Porque aquela 13ª Vara de Curitiba era uma quadrilha que se instalou na Justiça do Paraná. E eu acho que o Paulo Gonê não está levando isso em consideração. Agora, eu estou vendo
que o Paulo Gonet está querendo acabar com a felicidade do Zé Dirceu, inclusive da probabilidade da candidatura dele a deputado federal, porque ele já esboçou essa vontade de sair candidato a deputado federal. Agora, ao conceder a ordem para o Zé Dirceu, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também mencionou uma parceria ilegal. Isso ele falou, inclusive, entre os procuradores da Lava Jato em Curitiba e o juiz de Curitiba, o Sérgio Moro. E tem outro, o Gilmar Mendes nisso também tem razão. Agora, a ideia, de acordo com o ministro, era garantir que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria na efetivação de um projeto de poder que era justamente o que o Moro queria. Porque ele queria, inclusive, deslegitimar o PT e a sua principal liderança, que era o presidente Lula. Porque esse era o objetivo. Inclusive, condenando Zé Dirceu, condenando o presidente Lula e impedindo que o Lula saísse candidato a presidente da República, porque aí estava armada a farsa para o Bolsonaro ganhar as eleições, como foi feito. E aí, o que acontece? O objetivo do Moro era que o Bolsonaro indicasse ele para ministro do Supremo Tribunal Federal, porque era justamente esse o objetivo do Moro, que é um canalhão, vamos e venhamos. Porque tudo isso que nós passamos, tentativa de golpe de Estado, todo aquele ato de terror do dia 8 de janeiro, aconteceu por essa brecha que o Sérgio Moro deu para a candidatura do inelegível, do Bolsonaro. Porque o objetivo, quem era o líder das pesquisas na época? Era o presidente Lula. Então, tira-se o Lula e o caminho fica livre para o Bolsonaro. E foi justamente isso que aconteceu. E o Bolsonaro, sendo eleito, indicaria, como indicou, o Sérgio Moro para ministro. Então, o que acontece? O ministro Gilmar Mendes, ele tem razão quando ele coloca essa parte. Inclusive dizendo que o objetivo do juiz Sérgio Moro, que condenou o Zé Dirceu, o objetivo dele nessa condenação era político. E é político mesmo. O objetivo dele era político. E continuou sendo político. E aí ele saiu candidato a senador. E a população do Paraná, que eu vou te contar, parece a população dos Estados Unidos, elegeu a senador. E ele continua lá e não acontece nada para ele pelos crimes que ele cometeu.
Quer dizer, não acontece nada para ele, não acontece nada para o Bolsonaro, não acontece nada para todos os outros generais, coronéis e todos os militares que participaram dessa tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Parece que o Gonê não está enxergando isso. Por que será que ele não vê que na nossa Constituição tentativa de golpe de Estado é crime? E o que acontece nisso? Acontece que eles todos eles, generais, coronéis, tenente-coronel, o inelegível Bolsonaro, que diz que ele vai ser candidato em 2026. Será que ele já está prevendo que o Gonê vai fazer alguma coisa para quebrar essa inelegibilidade do Bolsonaro? Porque até agora ele é inelegível. Será que o Gonê vai quebrar isso também? E vai fazer com que o Bolsonaro saia candidato, apesar que, no meu conceito, deveria até sair, porque se sair, vai perder novamente. Porque no Brasil não tem nenhum candidato que consiga ganhar do presidente Lula. Sabe por quê? Porque o presidente Lula, na história do Brasil, foi o único presidente que enxerga as pessoas mais pobres, que tenta, inclusive, porque ele tenta ajudar os mais pobres. Só que o pessoal da Faria Lima não quer que seja ajudada as pessoas. Eles não querem que tirem a pobreza das pessoas. Porque quanto mais pobre, para eles é melhor. Eles ganham mais dinheiro. E agora, com essa atitude do Gonê, querendo derrubar essa ação que o ministro Gilmar Mendes fez, anulando todas as condenações do Zé Dirceu, agora ele está querendo que o Gilmar Mendes reveja isso e mande para a segunda turma, onde tem inclusive os bolsonaristas. Olha bem, a segunda turma da corte, quais são os ministros? Olha bem, Dias Toffoli, Edson Fachin, que lembra aquele lá, o Delanhol falando assim, o Fachin é nosso. André Mendonça, que foi colocado bolsonarista, e o Cássio Nunes, que é envolvido lá com aquele conluio, aquela quadrilha que estava na Grécia, e ele estava junto no aniversário de um deles. Adivinha o que vai acontecer com o Zé Dirceu nessa passagem se o ministro Gilmar Mendes rever novamente esse caso da Lava Jato com o ex-ministro José Dirceu. E tem outro porém. Essa Lava Jato,
inclusive o Sérgio Moro Delanhol, toda a quadrilha de Curitiba, a causa do Brasil ter tirado do esgoto um fascismo é justamente desse pessoal. E esses fascistas que quiseram dar o golpe de Estado na nossa democracia. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura, porque eles queriam dar o golpe de Estado para implantar a ditadura no Brasil, porque é o sonho do Bolsonaro. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura no Brasil. E quem sentiu a ditadura na carne não quer nem ver mais ditadura fascista no Brasil. Agora, chega de ditadura, não queremos mais, certo? Tem outra, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa e fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. E agora eles acham que eles pegaram mais força, inclusive com a vitória do Trump nos Estados Unidos, porque o Bolsonaro já está levantando a saia. É isso que está acontecendo. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.